No vídeo de hoje você vai ver o vergonhoso discurso feito por Lula no Rio Grande do Sul e a covardia indescritível feita por Paulo Pimenta no mesmo evento. Mas antes eu preciso comentar sobre novos fatos relacionados ao vazamento de conversas entre os subordinados de Alexandre de Moraes e até mesmo do próprio ministro. Na semana passada, você já acompanhou aqui no canal, em 2 vídeos dedicados quase que exclusivamente a esse caso, todos os detalhes sórdidos contidos nas conversas que foram vazadas ao público. Só que a Folha de São Paulo continua publicando novas matérias mostrando novas conversas. Afinal, segundo o próprio jornal, são mais de 6 gigabytes de conversas e arquivos trocados. Ainda na sexta-feira da semana passada, uma matéria publicada revelou que Alexandre de Moraes, através de Wellington Macedo, um policial militar lotado no gabinete do ministro Moraes e responsável pela segurança do ministro, acionou o chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Eduardo Tagliaferro, para consultar de forma irregular o banco de dados da Polícia Civil de São Paulo e assim levantar a ficha de um homem que seria contratado para uma obra na casa de Moraes. Ou seja, trata-se de um uso da máquina pública para atender a um pedido exclusivamente particular. Isso foi publicado na sexta. No sábado, em uma nova matéria, foram reveladas mensagens da equipe de Moraes sobre a irritação com os Estados Unidos e a Interpol por não atenderem aos pedidos do gabinete do ministro na sua perseguição a Alan dos Santos. E nessa matéria consta uma das conversas mais graves reveladas até o momento. Ayrton Vieira, o juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes no STF, chamou Alan dos Santos de idiota ao dizer que ele se sentia livre para fazer o que estava fazendo e ainda classificou a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos como uma sacanagem. Marco Antônio Vargas, juiz que integrava o gabinete de Moraes no TSE, respondeu o seguinte, abro aspas, dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Fecho aspas. Não, você não ouviu errado. Juízes dos gabinetes do ministro Alexandre de Moraes no STF e no TSE falaram no uso de jagunços para capturar um jornalista que estava sendo alvo das suas decisões. Essa conversa aqui se soma a todas as outras arbitrariedades e ilegalidades reveladas nas outras matérias, como, por exemplo, o uso da criatividade para apresentar provas contra a revista Oeste em um relatório. Por muito, mas muito menos do que isso, a Operação Lava Jato foi completamente destruída, mesmo diante de todas as provas e confissões de seus réus. Todos esses criminosos foram salvos de suas condenações. Para o caso de Moraes e seus subordinados, no entanto, até o momento estamos diante apenas de uma blindagem por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de uma passagem de pano coordenada entre os colegas de Moraes na Suprema Corte. Preciso dizer mais? Agora, se o seu senso de justiça já lhe causou embrulho no estômago ao ouvir essa história, calma, porque o que eu mostrarei daqui em diante é ainda mais absurdo. O governo federal realizou um evento na última sexta-feira em São Leopoldo, um dos municípios afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Obviamente, Lula discursou nesse evento, assim como Paulo Pimenta, pois essas cerimônias bancadas com o dinheiro do povo brasileiro servem justamente como comícios para os políticos petistas. Só que dessa vez, eles conseguiram elevar isso a um nível imensurável de absurdo. Veja só. Lula fez uso do microfone para promover a sua própria figura com seus velhos argumentos vagos e sem apresentação de provas. Porque eu sei e posso dizer olhando na cara de todos vocês, pode pegar a história, aqui deve ter professor universitário, aqui deve ter economista, aqui tem jornalista importante, estudem para saber se em algum momento da história do Rio Grande do Sul colocaram dinheiro aqui, o tanto que Dilma e eu colocamos para ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Fez também a sua tradicional destilação de ódio contra Bolsonaro. Esse país viveu um momento em que ninguém queria receber o nosso presidente. E também ninguém queria vir ao Brasil conversar com o nosso presidente. Porque o nosso presidente não governava, ele achincalhava, ele fazia fake news, ele mentia descaradamente e criou um sistema de ódio. E ainda deu uma demonstração da falta de limites da sua cara de pau. Em um evento realizado na cidade de São Leopoldo, cujo prefeito é o petista Ari José Vanazzi, e inaugurando obras executadas em São Leopoldo, Lula teve coragem de dizer isso aqui. Nós fizemos no Pacto uma coisa que jamais foi feita nesse país, porque normalmente o presidente da República quer fazer uma obra, ele vai fazer na cidade do seu amigo, ele vai fazer na cidade do seu partido.
Porque eu não governo para o prefeito do PT ou para o prefeito de um partido político. Eu governo para o povo brasileiro. E se o projeto é importante, a gente tem que atender os interesses do povo brasileiro. Mas o seu fiel escudeiro, Paulo Pimenta, conseguiu fazer ainda pior. Ele fez uso da palavra também para se promover. Para o senhor ter uma ideia, presidente Lula, nós já pagamos o auxílio reconstrução só aqui em São Leopoldo para mais de 44 mil famílias. 44 mil famílias aqui em São Leopoldo já receberam auxílio reconstrução. Para promover também Lula. Porque o presidente Lula determinou uma política, uma estratégia de ajudar o Rio Grande do Sul fazendo a economia crescer. De diferentes formas. E em uma das cenas mais ridículas da história da política brasileira, depois de todo o sofrimento passado pelo povo gaúcho com as enchentes no estado, depois de todas as reclamações feitas pelo atraso e pela ineficiência do estado no apoio às vítimas e de toda a perseguição feita pelo próprio Paulo Pimenta e pelo governo Lula, aqueles que fizeram essas reclamações ou que mostraram aquelas verdades que estavam sendo escondidas pelo governo, Paulo Pimenta teve a indecência de dizer que o povo gaúcho deveria celebrar e agradecer Lula por aquilo que ele supostamente fez ao Estado. Por isso, meus amigos e minhas amigas, hoje é um dia da gente celebrar e agradecer. Agradecer porque tem um ditado popular que fala que a gente conhece os amigos na hora da dificuldade. E o povo gaúcho descobriu que precisa conhecer os amigos na hora da enchente. E foi a mão do presidente Lula que esteve estendida desde o primeiro momento. Que vergonha, que falta de caráter. Eu sinceramente não sei nem o que comentar sobre um cidadão que é capaz de dizer isso no estado que viu com os seus próprios olhos o que realmente aconteceu.